Meu nome é Rogério Schnitzler Gomes, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Eu sou formado em 91, sou especialista em cirurgia plástica já há 23 anos. Então, o que a gente tem recebido em nossas redes, várias perguntas, vários comentários, isso acabou nos levando, nos estimulando a realizar esses vídeos, essas séries, e a gente vai começar exatamente com o Diário do Silicone, porque é uma das questões mais procuradas, né, nas nossas mídias, para a gente poder falar com um pouco mais dos detalhes, sem se alongar muito também, sobre o dia a dia do silicone, o pré-operatório, o dia da cirurgia e o pós-operatório. Então assistam que vai ter informações bem interessantes para todos. A cirurgia do silicone mamário. Existem várias etapas, nós vamos falar hoje sobre a parte do pré-operatório. Ela começa primeiro pela escolha do seu cirurgião. Você tem que procurar uma pessoa que tem experiência, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, alguém que suas pessoas de confiança tenham feito, mães, irmãs, parentes, amigas em geral, né? Para que tenha uma maior chance de sucesso. Não que seja obrigatório fazer com esse profissional, mas você tem uma chance maior de resolver, tendo uma menor chance também de ter intercorrências, que infelizmente pode acontecer em todas as cirurgias. A cirurgia plástica não é diferente das outras cirurgias. Então, muito importante a escolha do cirurgião. E aí a consulta. A consulta é fundamental. Muita gente vai pegar, eu quero pegar valor pela internet, a gente vê muito essa pergunta, muitas questões. Não dá para padronizar um valor, não é adequado fazer consultas assim virtuais como se fosse uma feira. É o seu caso, e isso varia o valor de cada caso, é um momento de decisão importante, inclusive, para que não haja decepções depois no futuro ou desentendimentos. Não é uma coisa comercialmente, para levada puramente como algo comercial. É muito importante a consulta, é um momento bem importante sim, tá? Deve ser muito valorizado. Nessa consulta, o que vai ser definido? Você vai conhecer o seu cirurgião, vai conhecer a equipe que ele trabalha, o local que ele trabalha. Ele vai explicar, você vai explanar para ele os seus anseios, falar o que ele não está gostando, o que não está de acordo, o que ela acha que está ruim, e o profissional vai definir o que pode ser feito, como ele pode ajudá-la a melhorar a questão da sua mama. Então existem 3 cirurgias principais que a gente pode fazer, né, em mama. Uma é a colocação do implante de silicone, quando não existe queda do silicone, o silicone está numa posição adequada e tem pouco volume. A segunda é quando já existe um pouco de queda, o seio está um pouco baixo, a areola está olhando um pouco para baixo, seja por ganhos e perdas de peso, ou seja por gestação, são as 2 situações mais comuns, né? Então existe uma flacidez que aumenta, desincha, o seio vai cedendo. E com isso existe a necessidade de fazer daí um levantamento, que se chama de mastopexia. Essa mastopexia pode ser feita com ou sem silicone. É uma questão de avaliar se a pessoa já tem um volume mamário suficiente e que esse volume lhe agrada, ou se ela acha que aquele volume é pequeno e quer aumentar um pouco ou bastante em relação ao que tem antes. Então, nessas situações, precisa ser considerado então também o uso de silicone, né, junto com a paciente. E por último, as mamas muito grandes, são as mamas volumosas e que precisam redução. Como tem grandes volumes, normalmente não se utiliza o silicone, já existe aquele tecido mamário ali que é aproveitado, retirado os excessos e remodelado com a mamoplastia redutora, que é a cirurgia maior. Muito bem, tem outra condição também importante que são os lipofilles mamários. Então, quando existe só um pouco volume, não está caído, além de colocação simples do silicone, a gente pode tirar uma gordura de alguma região indesejada e colocar nas mamas. Geralmente vai de 200 a 400 ml no máximo por mama, e isso já confere um bom volume. Ele não dá a mesma forma de um silicone, mas para quem deseja um caimento mais natural, não deseja silicone, a gente percebe que algumas pacientes não gostam da ideia de ter um corpo estranho no organismo. Isso de certa forma tem aumentado, ainda que de forma muito tímida ainda, mas existe essa situação. Bom, essas são as condições principais. Depois de examinado, então, feito o exame físico, definido com a paciente sobre a indicação mais adequada para cada caso,
é explicada daí sobre a cirurgia em si, né? Então, como é que vai ser essas cicatrizes, pode ser uma cicatriz, no caso de implante de silicone, ou ao redor da areola, meia volta, ou no sulco mamário, e menos frequentemente aquele acesso axilar que alguns cirurgiões ainda utilizam, mas o mais utilizado é o subglandular, no sulco mamário, ou periareolar. Quando é feita aquela mastopexia, cicatriz em T, um T pequeno ao redor da areola, vertical de 7, 8 centímetros, e uma extensão no sulco mamário que é variável. Quando tem menos pele, menor. Quando tem mais pele, um pouco maior. E as mamoplastias redutoras envolvem cicatrizes já bem maiores, cicatrizes em T, mais longos. É uma troca pela condição de mamas grandes, né, e que acaba dando um resultado adequado, mas em troca tem essas cicatrizes. E quando bem cuidadas, podem conferir até um aspecto bastante adequado e bem delicado. Depois disso, então, falando sobre isso, é falado sobre o preparo da cirurgia. Então, o preparo precisa ser feito uma avaliação pré-operatória com exames laboratoriais, exames de sangue, exames de hemograma, glicemia, creatinina, provas de coagulação, são os exames básicos. Também uma avaliação da parte cardiológica, normalmente um eletrocardiograma, se já existe algum antecedente, um teste de esteira, um ecocardio também pode ser utilizado. Outra questão, também um raio-x de tórax, a gente costuma pedir, e muitas vezes também o exame de urina, um exame parcial de urina para avaliação da parte urinária. Então, dentro de uma condição boa de saúde, são esses os exames principais. Quem tem alguma outra comorbidade, né, como nós já falamos da questão cardiológica, pede uma espécie de esforço ou o ecocardio. Diabéticos, a questão da glicemia, que já está incluída ali também, uma avaliação mais precisa. Também, mais comumente, outros exames, tireoide, por exemplo, provas da tireoide, da função tireoide, TSH, T3, T4, exames laboratoriais, também são pedidos. E claro, se já existe uma condição crônica, a gente costuma também pedir uma avaliação do médico que acompanha liberando para a cirurgia. Também outras condições reumatológicas, outras doenças têm que ser consideradas para ver da validade de fazer a cirurgia, ou se é melhor esperar um pouco e fazer em outro momento. Então isso é tudo definido nessa consulta. Com esses exames, já um encaminhamento com uma indicação para a cirurgia, a paciente deve fazer uma consulta pré-anestesiológica, que é com o anestesista do grupo que será realizada a sua cirurgia. Dificilmente é feito com um profissional que trabalha em grupos, mas o grupo já existe uma rotina para preparo e avaliação da questão de como vai ser a melhor forma de conduzir a anestesia para essa paciente. Então acaba sendo um double check para ficar mais seguro ainda da cirurgia. Isso feito previamente, então, com o grupo dos anestesistas da equipe do cirurgião. Bom, isso tudo pronto, nós costumamos marcar ainda mais uma revisão antes, então alguns dias antes, geralmente uma semana antes ou menos que isso, para conversar novamente sobre a cirurgia dessa paciente, revisarmos, ver se é realmente isso que ela tem intenção de fazer. Eu peço sempre que, se puder, tragam o seu cônjuge junto para que a gente possa conversar junto. É um momento importante, é um momento de uma mudança para a pessoa, a gente entende isso que é uma realização de um sonho, então eu vejo como muito importante trazer o cônjuge para que a gente possa conversar. Nem sempre isso acontece, mas a gente se disponibiliza para que seja dessa forma, ou alguém próximo, alguém da família, né, claro, para dividir esse momento tão importante, tão marcante. Realizamos as fotos, que é usada também para planejamento pré-operatório. Essas fotos são muito importantes para que a gente possa fazer uma avaliação. Eu sempre faço na véspera, um dia antes eu sempre reviso os casos do dia seguinte para ver o que nós vamos fazer, simetrias, posições, o que foi conversado, né, para a gente obter o melhor resultado possível. Sobre a escolha do silicone, então, existem vários formatos, que são basicamente o redondo, o anatômico e o cônico. E existem vários perfis. Os perfis vão de baixo, moderado, alto e super alto. Os formatos dá para entender bem. Os formatos, né, o formato redondo, o formato mais anatômico, tem um formato mais oval, e o cônico, que tem uma base redonda, mas ele tem uma projeção mais cônica. Já os perfis, o que muda é a relação entre a base e a altura. Então, no perfil baixo, a base é bem maior e a altura é bem menor. O moderado já diminui um pouco essa base e aumenta um pouquinho a projeção. E assim sucessivamente, até o perfil super alto, que tem a menor base e mais projeção. Esses são os silicones que dão mais desenho de colo
e preenche principalmente mamas muito flácidas que precisam massopexias. Acaba sendo, inclusive, o modelo que a gente mais utiliza, o perfil super alto, na prática diária. Mas essas outras opções também são consideradas e discutidas juntos com o paciente durante a consulta. Então, esse aqui é um exemplo de um silicone de perfil super alto, né? Ele tem uma base um pouco mais estreita e uma projeção um pouco maior. Esse é um volume de 360, os pacientes também gostam de saber sempre o volume, tem que não é um volume exagerado, 360, e é um dos tamanhos que a gente tem utilizado com uma certa frequência. Dentro desse material, que é bastante assim, gelatinoso, né, no toque, ele é extremamente resistente, você veja que isso aqui para furar só com uma agulha, objeto cortante, ele é extremamente resistente, silicone. Dentro desse invólucro existe um gel que se chama de coesividade alta, que é isso aqui, ó. Exatamente como esse material, desde que a gente toca, ó, ele gruda e já volta para o seu local. Então tem essa característica física de retração, e isso deixa assim de uma forma bastante segura, no sentido que não há extravasamento em caso de ruptura. Tá? Os implantes eles têm um prazo de geralmente 10 a 15 anos para que se troque. É um corpo estranho, é importante que se troque mesmo que esteja bem, porque pode ter rupturas espontâneas. 10 a 15 anos é um prazo fixo. Já tivemos casos que menos que esse tempo há uma ruptura, né, espontânea, sem uma relação com trauma, alguma outra condição, e que precisa trocar antes de 10 anos. Então são prazos aproximados, 10 a 15 anos. Pode até durar mais tempo, mas como citamos, é um corpo estranho que está no organismo, então é recomendável que se troque a partir de 10 anos.